Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje para falar de uma ferramenta maravilhosa. Primeiramente, eu me apresento aí a vocês. Meu nome é Eliezer. Eu sou técnico em segurança do trabalho. Já atuei aí no ramo metalúrgico. Hoje atuo no comércio, né? Propriamente dito aí na área de restaurante industrial. Sou formado em recursos humanos, pós-graduado em recursos humanos, né? Sou formado aí recente em segurança do trabalho. Algumas ferramentas eu já conhecia, sempre vivenciei aí já, quer dizer, venho vivenciando já há algum tempo, né? A segurança do trabalho, que é uma área que eu gosto muito, uma área muito bacana, muito interessante. Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre investigação de acidente, utilizando uma ferramenta maravilhosa que é o diagrama de Ishikawa, né? Mais conhecida como espinha de peixe. Tudo bem, pessoal? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar dessa ferramenta que foi criada aí pelo Kaoru Ishikawa, né? Então a ferramenta leva o nome dele. Lá em meados de 1900, né? Foi a data que Kaoru nasceu, em 1915, né? No decorrer da vida dele, ele fomentou essa ferramenta, né? Ele criou essa ferramenta. Nós temos, desde esses tempos, nós temos aí as 7 principais ferramentas de qualidade, onde a, o diagrama de Ishikawa é uma delas, né? E o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta criada aí no meio, né, da qualidade, porém, foi uma ferramenta adotada pela segurança do trabalho. Por quê? O diagrama de Ishikawa, ele é uma ferramenta versátil, né? Ela é uma ferramenta versátil que ela pode ser utilizada para vários fins, certo? Ela pode ser utilizada para vários fins, para vários processos de trabalho, produção, setores, né? É uma ferramenta que não é engessada também, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês, tudo bem? Aqui tem aqui a minha apresentação, né? Iniciando aqui o nosso trabalho aqui, né? E olha só, pessoal, o tema aqui desse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês é um vídeo bem prático. Olha só, é, eu digo aqui para vocês, entenda os fatores que compõem a espinha de peixe para a investigação de acidentes, que é o diagrama de Ishikawa. Vou passar adiante aqui. O diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. O diagrama de Ishikawa tem como objetivo, pessoal, facilitar a identificação das causas dos problemas que devem ser sanados através de representação gráfica. Então, o diagrama de Ishikawa, ele consiste em ser montado com os fatores, né, que ficam ali nas camadas da espinha de peixe, como dizem, né? E esses fatores, eles são compostos por 6 palavras que começam com M. Por isso, muitos falam também que é a chamada ferramenta 6Ms, né? Aqui nesse slide eu mostro para vocês como é dividido os fatores no diagrama de Ishikawa. É bem especificado por departamento, né? Numa investigação. Veja bem, os 6Ms, que são os fatores, a gente estabelece como máquinas, materiais, mão de obra, métodos, meio ambiente, medição, né? Em todo o processo de produção, quando você vai criar aí você vai montar, você vai criar, você vai fazer um fluxo de trabalho, geralmente você tem essas partes envolvidas.
você tem esse meio envolvido, que é o quê? As máquinas, os materiais, a mão de obra. Como, pessoal? Máquinas. Quando você vai fazer um processo de um transporte, você tem máquinas, você tem carros, você tem transportes, os materiais, a mão de obra, geralmente, é a pessoa, é a mão de obra que vai fazer determinada tarefa, né? Então, dentro desse contexto, você vai investigar uma causa, um efeito, né? Uma avaria, onde você constata aí que tem uma falha relacionada a um humano ou pessoas, tá? E nós temos também os métodos. Os métodos, geralmente, é o método que você vai desempenhar. Você tem estabelecido um método, uma metodologia para fazer determinado trabalho. Então, no diagrama, esse fator entra como métodos. Meio ambiente. O meio ambiente é todo local que você vai desempenhar essa tarefa, né? Meio ambiente, propriamente dito, é todo o local relacionado a qualquer trabalho, a qualquer atividade, né? Então, o meio ambiente é um dos fatores. A medição, monitoramento, controle dos processos. Ou pode ser também medida, né? A medida da qual você faz o trabalho. Por exemplo, eu falei do método, você já tem um método específico estabelecido para determinado processo. Então, esse vai entrar como um fator medida, certo? Você tomou uma medida diferente, onde ocasionou determinada avaria ou acidente ou uma danificação de uma peça, coisa desse tipo, pessoal. Agora, eu vou passar aqui para os próximos slides e vou mostrar aqui como funciona o diagrama de Chikawa 6Ms, materiais, métodos, meio ambiente. E aqui, no formato da cabeça de peixe, nós temos bem à frente aqui o problema. O problema, o que seria o problema? O efeito, é um efeito. Nós tivemos as causas especificadas, mostradas aqui nos 6Ms, aí nós temos o problema específico a resolver, entendeu? Mas assim, olha como essa ferramenta, ela é versátil, né? Não é engessada. É uma ferramenta fantástica, porque ela não é engessada. Vou mostrar agora para vocês por que que ela não é engessada, tá? Olha só, você pode usar ela para especificar algum segmento, algum outro segmento. Por exemplo, você tem os 4Ps, ela pode ser usada apenas 4 fatores, né? Então, ela se torna um diagrama 4Ps. Como funciona esse diagrama 4Ps? Local, que é place, procedimentos, pessoas, políticas. Local, vamos fazer um paralelo aqui, uma comparação. Os 4Ps, o diagrama no formato 4Ps, ele tem relacionado aparente aos 6Ms a seguinte forma, veja bem, ó, local. O local, lá no 6Ms, é o meio ambiente. O procedimento seria os métodos. Pessoas, lá no 6Ms, o que que é pessoas lá no 6Ms? Pessoas nos 6Ms seria a mão de obra, né? E políticas, vamos ver lá o que seria políticas nos 6Ms. Seria os métodos, né? Método. E assim por diante. Mas não para por aí. Olha só, nós temos os 4Ss. Nós falamos dos 4Ps, mas agora nós falamos, ó, ela pode se aplicar também no formato 4Ss. Como seria o 4Ss aqui, ó, explicando um pouco para vocês. Eu coloquei aqui em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Nós temos os surroundings. Surroundings, o que que seria? Seria o meio ambiente, pessoal. O meio ambiente. Suppliers. Suppliers seria o quê? Suprimentos, systems, sistemas, skills, habilidades, né? E aqui à frente nós temos o problema.
Mas olha só, pessoal, explicando melhor para vocês esse formato 4S. Como que seriam os 4S? Esses 4S, eu olhando assim, eu já associo ele ao quê? A uma aplicação numa área logística. Como você aplica esses 4S numa área logística? Olha só, surroundings, que seria o meio ambiente, né? Que é aparente aos outros, né? As outras, os outros formatos. Mas vamos falar de suprimentos, né? A logística tem aí, o segmento de logística tem, no seu contexto, uma gama de suprimentos, né? Que é os suppliers, de todas as formas, suprimentos para várias máquinas e equipamentos, para várias, enfim, para vários gamas aí de suprimentos, máquinas, cópias, como eu posso dizer, enfim, xerox, cópias e scanners e por aí vai. Sistemas, pessoal. O setor de logística usa sistemas variados, né? Sistemas aí de codificação, de precificação, né? Sistemas de rotas de caminhões, de embarcações, e assim vai. E temos também o skill, né, que conta aí as habilidades, né, da mão de obra, das pessoas, tudo bem? Então, pessoal, é o que eu disse, é o que eu digo, olha só, esse, nós temos vários vídeos, vários tutoriais de diagramas de Chikawa, né, vários. Mas, assim, o que eu estou passando aqui para vocês, mais uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas, um aprendizado que você aprende de alguém nunca vai ser igual. Todo mundo, cada um tem o seu modo, tem a sua especificidade, né? Cada um tem a sua, enfim. Aqui eu tenho certeza que eu estou passando para vocês um pouco mais algo diferente do que vocês viram lá nos vídeos, né? Nas aulas, são tantas aulas. E para quem não viu, está aprendendo hoje algo novo aqui, tudo bem? Então, eu fico feliz por isso. Mas, assim, vamos a um passo à frente aqui, nesse vídeo, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos, pessoal, já vamos botar a mão na massa. De que forma? Vamos investigar um acidente, tá? Aqui, o que que eu faço? Olha só, coloquei aqui um texto, né? Um ocorrido de um acidente, né? Um acidente onde ocorreu danos materiais e um acidente com uma pessoa, enfim, né? Um ato do acidente e danos materiais. Essa investigação de acidente, eu coloquei lá na causa e efeito os danos materiais, tá? Não coloquei o acidente em si, porém a gente trata do acidente aqui nesta aula, tá? Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Um empilhador trabalhava empilhando e retirando pallets com caixa de mercadorias na prateleira na loja de atacados. Nesse dia, o fluxo de clientes comprando estava alto. Antes, o corredor que o empilhador trabalhava foi isolado para somente a empilhadeira circular. Porém, os clientes estavam sem paciência para esperar, pressionando o empilhador e o líder para liberar o corredor. Ou seja, os clientes queriam comprar e o trabalho de empilhador ali estava atrapalhando, atrasando os clientes, né? Pois bem, o líder, por sua vez, sinalizou para o empilhador apressar com o serviço. O empilhador, ao fazer uma manobra rápida, bateu a traseira do veículo, né, que seria a empilhadeira, numa prateleira que desabou. Várias caixas caíram. Uma caixa de sabonete atingiu o ombro de um cliente, ocorrendo uma luxação. Uma peça da prateleira, ao cair devido ao impacto da empilhadeira, bateu no balcão do caixa, quebrando-o, né? Então, nós temos uns fatos ocorridos aqui, que é material para investigação,
né? Por quê? Eu digo, se você for fazer uma investigação, se no caso desse, você for fazer uma investigação sem uma ferramenta, sem uma documentação, só no Disque Me Disque, só no boca a boca, né? Você vai se perder, certo? Então, uma ferramenta para você documentar, para você apontar os detalhes, é a melhor coisa. E o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta própria para esse fim, tudo bem? Então, foi montado aqui o diagrama de Ishikawa, agora voltado para a análise deste ocorrido, né? Deste acidente, né? Com danos pessoal, né? Danos à saúde e danos materiais. Então, fazendo a primeira análise, olha só, quem é a mão de obra nesse contexto? A mão de obra nesse contexto é o empilhador, né? Nós temos mais mão de obra nesse contexto? Sim, tá? Mas vamos falar aqui do meio ambiente. Ó, pessoal, esse trabalho de análise através do diagrama de Ishikawa, ele pode ser feito numa sequência lógica. Por exemplo, você ir demonstrando primeiro os fatores materiais, todos os fatores materiais, depois todos os fatores métodos, depois meio ambiente e assim por diante. Mas também você pode ir aleatório, né? Falar ali, ó, analisar um fator mão de obra, depois um meio ambiente, tá? Lembrando que esse trabalho, ele é aconselhável ser feito por uma equipe, né? Uma equipe, como eu posso te dizer, uma equipe multi, né? Multitarefas, por exemplo, uma pessoa lá da qualidade, uma pessoa da segurança do trabalho, pessoas da gestão, pessoas que colocam a mão na massa ali, que seja um empilhador que vai muitas vezes ser interrogado, né? Para que se chega, para que se chegue, seja mais assertivo, né, no ocorrido, junto até com o líder que, né, participou também. Enfim, isso é uma comissão, porque assim, gestores, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros do trabalho, esse pessoal, né, vão fazer o chamado brainstorm, né? O brainstorm para o quê? Para você ter ideias, né? Jogado aí nesse contexto, tudo bem? Então, vou passar aqui para o próximo item. Olha só, quem está envolvido aqui como mão de obra? O líder, tudo bem? Passei aqui mais um, joguei aqui, ó, mais um fator, veio aqui para nós o quê? O fluxo alto de clientes. Então, no meio ambiente, veja bem, nós tivemos um fluxo alto de clientes. Então, nós já estamos vindo aqui, ó, analisando as causas, né? As causas desse ocorrido, desse acidente. Tudo bem? Agora eu vou passar aqui para o próximo fator, onde nós tivemos o isolamento do local, tá? O isolamento do local, inicialmente, é para a segurança de todo o cliente, de todas as pessoas que não envolvidas ali diretamente no trabalho com empilhadeira, de estocagem, enfim. Então, o isolamento do local, né, primeiramente foi para preservar a saúde, para preservar vidas, né? Segurança, tudo bem. Mas o isolamento, a partir do momento que demorou ali para, conforme os clientes reclamaram, conforme foi demorado o encerramento do trabalho, o isolamento permaneceu, você cria aí um certo estresse com os clientes, certo? Beleza. Então, nós vamos para o próximo passo. Olha lá, um exemplo de máquina, né? A empilhadeira, né? Vamos para o próximo passo. Um exemplo de materiais. Pallet com caixas, certo? Exemplo de método. Impaciência do cliente, tá? O método entrou como impaciência do cliente, por quê? O método, na verdade, é o método de trabalho, mas ali, ou seja, o cliente ele está ali fazendo compra
e ele exerceu uma certa influência, né, no trabalho, com a sua impaciência, né, ele exerceu ali também algum efeito no trabalho em si, né. A culpa não é do cliente, é lógico, né, o cliente está ali para comprar, porém, é lógico que a impaciência dele e a expressão de paciência teve um impacto no acidente, tá? Agora nós vamos para o próximo fator. Medida. Olha só, a medida, nós temos um método, né? O método propriamente dito é um método estabelecido de serviço, tudo bem? Porém, foi tomada uma medida a partir das impaciências do cliente. Foi tomada uma medida. Qual foi a medida tomada? Apressar o serviço, tudo bem? Quando você faz um serviço de empilhadeira, você fica numa linha tênue, mas você tem que manter centrado. Você não pode fazer nem acima e nem abaixo. Você tem que se manter centrado, porque é uma ferramenta, é uma empilhadeira, é uma máquina que de um super peso, né? Você trabalha com equipamentos em altura, né? A superfície alta, acima, né, das nossas cabeças. Você trabalha com peso, enfim, é perigo constante, né? É risco, é perigo. Então, o empilhador não pode sair da linha, né? Eu creio que apressar o serviço ali num trabalho que requer muita atenção, foi um agravante, tudo bem? Agora nós temos aqui ó, a mão de obra bateu a empilhadeira, certo? Tivemos uma colisão, tá? Quando a empilhadeira bateu a traseira na prateleira, o que aconteceu? Houve uma queda da prateleira, certo? Quando a prateleira caiu, juntamente dela caiu caixas. E uma caixa específica caiu no ombro do cliente, bateu no ombro do cliente, gerando uma luxação do ombro, certo? Eu poderia colocar aqui nenhum desses fatores, ó, antes de luxação do ombro, impacto no ombro, depois de luxação do ombro, também, tá? Mas aqui a gente vai para o próximo passo. Impacto no balcão também. Olha só, a queda da prateleira fez com que uma, um pedaço, uma parte da prateleira caísse no balcão do caixa, ocorrendo ali, né, um dano no patrimônio, certo? Então, a gente olhando isso aí, o que que a gente pensa? O que que a gente já imagina? O que aconteceu? A gente já analisa que se uma prateleira cai e parte dela pega no caixa de cobrança do supermercado, o que que a gente constata? Constatamos que os caixas de cobranças estavam muito próximo das prateleiras, prateleiras que comportam artigos pesados, produtos pesados. Então, isso não é legal. A gente já identificamos aí um fator que não é interessante, certo? Eu passei aqui, pessoal, então, olha só, nós tivemos aqui a espinha de peixes com todos os fatores direcionados, tá? Todas as causas direcionadas para os fatores aqui, tá? Então, isso é causa e efeito, tá? Todas essas causas surtiram um efeito, surtiram uma queda da prateleira, onde nós tivemos, né, um acidente também, uma luxação de ombro de um cliente, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pequeno relatório deste fato. O que a gente extrai aqui de relatório dessa investigação? Extraímos algumas coisas que relacionadas ao meio ambiente. Olha só, nós tivemos o fluxo de clientes,
próximo de serviço de abastecimento de mercadorias, né? Caixas de cobrança próximo ao estoque, sem isolamento. Líder sem orientação correta para se reportar ao seu liderado. Imperícia do empilhador ao conduzir a empilhadeira. Né? Prateleira com possível desgaste e falta de manutenção. Isso gera, pessoal, um plano de ação, né? Tem que ter um plano de ação. Então, nós vamos aqui para o próximo passo, que é o plano de ação, tá? No plano no plano de ação, sem dúvida, nós vamos ter que ter orientação aí para o pessoal, né? Para a equipe de líderes, para a equipe de empilhadores, de forma orientação verbal, escrita, treinamento, né? Orientação em relação às normas de como se trabalhar com empilhadeira, ou até indo à tona aí, né? Está indo à tona que o líder apressou o serviço. Isso precisa ser tratado de outra forma, certo? E o que mais, pessoal? Isolar a área entre os caixas e o estoque, prateleiras. Não pode, ali você tem fluxo de clientes, né? Comprando e passando no caixa. Você tem o próprio caixa ali o dia inteiro, né? Então, o caixa tem que ser isolado desse estoque, né? Tem muitos atacados que trabalham dessa forma, com os caixas muito próximos, né, das prateleiras enormes, com empilhadores trabalhando, empilhadeiras, como posso dizer, prateleiras que às vezes está aí com uma certa avaria ali na sua estrutura, certo? E o que mais? Fazer escalas de serviços fora do horário de circulação de clientes na loja. Eu sei que isso é difícil, né? Não é até bem fácil fazer isso, porque você precisa abastecer ali na hora que o cliente está comprando, você precisa deixar o produto ali para ele levar, e vocês vão abastecer com pallet, vai entrar com empilhadeira para descer mercadoria. Mas, assim, agendar esses serviços, de preferência, e a melhor forma de se prevenir acidente com o cliente, né, com crianças e até com seus empregados, a melhor forma é fazer esse trabalho fora do horário de compra, certo? Ou em horários específicos que geralmente o supermercado não tem fluxo, tudo bem? E, por fim, a avaliação de todas as prateleiras do estoque em relação à sua firmeza e segurança. O que quer dizer isso? Fazer uma análise, né, no na prateleira, né? Fazer uma análise. Por que essa empilhadeira bateu nela e ela desabou? Será que essa prateleira está firme? Será que ela não tinha ali também um parafusinho meio que já solto, alguma área? Desculpa, pessoal. Alguma área ali meio, né? Fora do padrão? Então, é isso, pessoal. Tem que ser feita todo um plano de ação, uma investigação geral. Então, a gente dissecou aqui, né? Esse contexto de acidente na espinha de peixe e chegamos aqui nesse plano de ação. Então, é esse vídeo que eu deixo aqui para vocês, tá? Com esse exemplo de investigação de acidente. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Valeu!